e coisar minha tela. E aí vai começar a gravar agora. Muito bem. Então a gente vai ver o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme é um movimento. É movimento, ou seja, ele tem velocidade, é circular, quer dizer que ele fica passando pelo mesmo ponto várias vezes. E é uniforme porque ele anda sempre com a mesma velocidade, certo? Quando a gente fala mesma velocidade aqui, a gente quer dizer que o velocímetro marca o mesmo valor. Mas a velocidade, na verdade, ela está mudando, tá? Tem que tomar cuidado com esse conceito, porque é o seguinte, imagina o seguinte, ó. Imagina um movimento circular. Quando o corpo estiver passando por essa posição, a velocidade ela é representada assim, ó, pela tangente. Por quê? Porque se nesse momento aqui ele soltar o volante, o carro não continua fazendo curva sozinho. Ele sai pela tangente. Se a hora que o carro estiver nessa posição da curva, você soltar o volante, ele vai sair pela tangente, vai sair nessa direção. Então quer dizer que nessa posição 1, a velocidade ela é vertical para cima e tem valor, por exemplo, 30 quilômetros por hora. A hora que o carro estiver passando na posição 2, a velocidade é horizontal para a esquerda de valor 30, entendeu? É vertical para cima 30, horizontal para a esquerda 30. Então, as velocidades são iguais? Não. Essa aqui é vertical para cima, essa aqui é horizontal para a esquerda. Mas aqui vale 30 e aqui também vale 30. Só o valor que é igual. Então, quando a gente fala movimento circular uniforme, o uniforme quer dizer que o valor da velocidade é igual. O velocímetro marca a mesma coisa, tá? Mas tem essas características aqui que são diferentes. Essas características, quando a gente junta essas características, velocímetro mais direção e sentido, a gente está falando de uma grandeza vetorial, que é algo que a gente vai discutir depois, tá? Então aqui a gente está falando do módulo. Antes da gente falar sobre velocidade, a gente precisa entender dois conceitos importantes: frequência e período. Frequência. Pô, frequência vocês manjam, porque vocês se preocupam com a frequência de vocês na escola. Se eu começar a dar um monte de falta para vocês lá no swap, vocês vão ficar preocupados. Ah, eu tô com um monte de falta. Se minha frequência for menos do que 75%, eu reprovo. Certo? Então ali a frequência está em porcentagem, mas ela mede o quê? Quantas vezes que você vai para a escola, ou seja, número de repetições por mês. Por mês que a gente mede? Ou por ano, né? Você vai reprovar só no final do ano. Então, repetições por ano. Quantas vezes que você foi na escola no ano? Quantas vezes você foi na escola por mês? Na verdade, você não vai na escola, né? Quantas vezes você entrou no Moodle por semana? Então, é sempre o número de repetições dividido pelo tempo. Quando essas repetições são voltas, certo? Aqui é uma definição genérica. Repetições por segundo. Isso aqui serve para muita coisa, tá? Por exemplo, quando você vai analisar o teu batimento cardíaco, o cara tá praticando esporte, tá correndo. Nossa, meu batimento cardíaco subiu para cento e tanto. Você está medindo repetições por minuto, certo? Quando o carro, por exemplo, tem carro que além do velocímetro, ele tem o conta-giro. Tá lá, 5.000 RPM. São 5.000 rotações por minuto. Então, sempre é o número de repetições, que no nosso caso aqui vai ser voltas ou rotações, por unidade de tempo. Quando esse tempo for segundo, o número de repetições por segundo vai ser representado pela unidade Hertz. Repetições por segundo. Quando for por minuto, será que é melhor eu escrever assim ou com aquele outro negocinho? Acho que eu vou escrever com outro negocinho. Cadê o outro negocinho?
Aqui, ó. Quando for por minuto, mesma coisa, repetições, só que agora por minuto, tá? Repetições por minuto. Aí a unidade vai ser RPM. Não, não quero digitar não, cara. RPM. RPM. Certo? Ah, e como é que passa de uma para outra? Usando a cabeça. Se eu der uma volta por segundo, a hora que der 60 segundos, eu vou ter dado 60 voltas. Só que 60 segundos significa um minuto. Ou seja, se eu dou uma volta por segundo, vai dar um total de 60 voltas por minuto. Então, de Hertz para RPM, é só fazer vezes 60. Bom, então resumindo, frequência é o número de voltas por tempo. Poderia até escrever uma fórmula, né? Frequência é o número de voltas por tempo. Segundo conceito importante, período. Período é o tempo é a duração de uma volta, é o tempo que você demora para dar uma volta, certo? Ou seja, isso aqui vai ser dado em segundos ou em minutos. E aí, de segundo para minuto, você já sabe, né? Que um minuto tem 60 segundos. Beleza. Por exemplo, para a gente entender melhor, vamos pensar no período letivo. Período letivo será que é algum exemplo? Estou falando de aula. Não, vamos falar de período menstrual. Então, nós mulheres menstruamos de 28 a 30 dias. Por exemplo, eu sou bem reguladinha. De 30 em 30 dias eu menstruo. Só que você vê que é um processo. Tem toda uma sequência de acontecimentos antes de descer para mim, certo? Eu vou ovular, eu vou ficar irritada, tal, querendo matar uma pessoa, TPM e tal, desceu para mim. Depois vai começar tudo novamente, aquele ciclo, aquela sequência de repetições. Então, a duração de uma repetição, ou seja, de um ciclo. No nosso caso aqui é uma volta, ó. Então o cara saiu daqui, aí ele vai dar uma volta. Terminou uma volta, vai começar tudo de novo, certo? Ela fica carente, ela, ela ovula, ela quer matar uma pessoa, ela fica de TPM e desceu para mim. E aí vai tudo de novo. Então cada repetição dessa dura um tempo. 30 dias? Então o período é de 30 dias. Ah, o ponteiro das horas do meu reloginho. O ponteiro das horas do meu reloginho, a hora que ele der uma volta inteira, vai ter passado 12 horas, que meu relógio marca de 12 em 12. Então, o período do meu ponteirinho das horas é de 12 horas. Já o ponteirinho do minuto, quando ele dá uma volta inteira, passa uma hora. Ele dá uma volta inteira aqui, esse ponteirinho passa uma hora. Então, o período do ponteiro dos minutos é igual a uma hora, certo? Você percebe, então, que frequência e período são inversos. Enquanto frequência mede o número de repetições por tempo, período mede o tempo de uma repetição. Então, a pergunta seria a seguinte: o que é frequência, né? Para calcular a frequência, qual seria a pergunta? Quantas repetições em um segundo? Para calcular o período, quantos segundos para uma repetição? Percebe que é exatamente o contrário? Então eu vou escrever isso. Período é o inverso da frequência. Mas eu posso fazer uma regra de 3, certo? Vamos pensar num exemplo aqui, ó. Eu posso resolver com regra de 3 e não precisar dessas fórmulas aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar que você dá 20 voltas
Por que eu estou escrevendo ali, sendo que o exemplo é aqui? Vamos organizar isso aí, cara. Ó, são 20... Mas que coisa! São 20 voltas. 20 voltas em 5 segundos. É isso que o cara faz. 20 voltas em 5 segundos. Sei lá o que é isso aqui. É o eixo de um motor. Se eu pedir para você calcular a frequência, o que você vai fazer? Você vai falar assim, pô, se ele dá 20 voltas em 5 segundos, em 1 segundo, quantas voltas ele dá? Frequência. Agora, se você pegar a mesma informação, 20 voltas, vou abreviar aqui, tá? Em 5 segundos. E aí você perguntar assim, 20 voltas em 5 segundos? Para dar uma volta só, quanto tempo que ele gasta? Pronto, você montou uma regrinha de 3 agora com o mesmo exemplo, só que agora para calcular o período. Por quê? Período é o tempo, ou seja, a quantidade de segundos para dar uma volta. Frequência é a quantidade de voltas em 1 segundo. Certo? Meu, se você entendeu, é regra de 3 e você fica livre de fórmulas. Ok. Agora vamos para o próximo. Próximo conceito. O próximo conceito é o conceito de velocidade. Que vocês estão careca. Eu estou careca, né? Vocês estão careca de saber que velocidade é deslocamento por tempo. Então vamos aqui, ó. Velocidade, deslocamento por tempo. Beleza. A novidade é o seguinte. Agora, no movimento circular, você vai pensar na roda do carro. A roda do carro, ela faz 2 movimentos. Tem como a gente analisar de 2 formas. Enquanto a roda do carro roda, por isso que ela chama roda, inclusive, ela anda para frente junto com o carro. Se você analisar com que velocidade que ela anda para frente, que é o que aparece lá no velocímetro, a gente vai chamar isso de velocidade linear. Como se ela andasse em linha reta. Agora, essa roda, além de andar para frente, ela roda. Por isso que ela chama roda. Se eu resolver analisar a velocidade com que ela roda, angular. Velocidade angular. Certo? Porque tem a ver com ângulo. A velocidade angular vai ser representada por essa letra aqui, ó. É tipo um W arredondadinho. É o ômega. Vai ser o quê? Mesma coisa, cara. Deslocamento por tempo. Velocidade é deslocamento por tempo. Velocidade linear é o tanto que você anda em linha reta por tempo. Velocidade angular é o tanto que você anda em ângulo. Aí o ângulo vai ser representado pela letra θ dividido por tempo. Velocidade linear, quanto que você anda em linha reta em metros para frente. Velocidade angular, quanto que você anda em ângulo por tempo. Esse ângulo aqui vai ser dado em radianos. Por isso que a aula passada eu só fiquei revisando radianos, certo? Dificilmente a gente vai calcular em graus aqui. Normalmente é radianos por segundo. Ok? E esse aqui, ó, é o que você já conhece. É dado em metros por segundo. Isso aqui é a primeira matéria do ano. Beleza? Então o que mudou agora? Agora, além de ter a velocidade linear, você tem a velocidade angular, que é o tanto de ângulo que você anda por segundo. Por exemplo, lembra do ponteiro dos minutos? O ponteiro dos minutos, ele dá uma volta em 1 hora, certo? Quantos radianos que vale uma volta? A gente viu a aula passada, vale 2π. Então, o ponteiro dos minutos, ele anda 2π por hora. Ó, vou escrever isso.
Vamos fazer esse exemplo aqui. Exemplo. A velocidade angular do ponteiro das horas do minuto que eu estou falando. Do minuto, né? Eu dei o exemplo do ponteiro do minuto. A velocidade angular do ponteiro dos minutos é igual a... Aí, vamos lá. O ponteiro dos minutos deu uma volta. Quanto que ele andou? 2π. Quanto tempo que ele gastou para dar uma volta? 1 hora. Então, essa é a velocidade, só que está em radianos por hora. Beleza? Como não é um exercício, é só um exemplo, eu vou deixar essa unidade mesmo. Mas se for um exercício, tem que prestar atenção que unidade que é para responder. Tá? Sistema Internacional de Unidades, radianos por segundo. Ou então, vai depender do exercício. Ah, eu acho que eu entendi, professor. Ah, então vamos dar uma complicada aqui, então. Vamos pensar em uma volta, já que eu falei aqui, ó, uma volta. Então vamos pensar em uma volta e vamos melhorar essa formulinha para os dois, para ficar mais prático o negócio. Uma volta, quanto que vale uma volta? Se eu quiser saber quanto que eu ando para frente em uma volta, é o 2π raio, que eu falei semana passada para vocês, que é o comprimento da circunferência. Se eu quiser saber que ângulo que eu ando em uma volta, é o 360 graus ou 2π radianos. Certo? Então, vai depender, o que eu quero saber. Lembra que o linear é o que mede quanto que o carro anda para frente, quanto que a roda anda para frente. Então, se eu quiser calcular a velocidade linear, eu posso fazer assim, ó. V igual ΔS. Quanto que ele andou para frente em uma volta? 2π raio. Isso que significa o 2π raio. É o comprimento de uma volta, comprimento da circunferência. 2π raio. E o tempo? Qual que é o tempo que ele gasta para dar uma volta? Período. Lembra o que eu expliquei agora há pouco? Ó, o que é período? Período é a duração de uma repetição. É o tempo que você gasta para dar uma volta. Então, vai ficar assim, ó, sobre período. Ah, mas período é o inverso da frequência. Então, vamos escrever... deixa assim mesmo. Depois a gente escreve. Vamos lá. O outro tipo de velocidade. A velocidade que mede as voltas. Que é o ômega. Velocidade angular. Que ângulo que você anda em uma volta? 360. Não, mas aqui a gente vai trabalhar com radianos. Então, 2π. Dividido pelo tempo. Qual que é o tempo que gasta para dar uma volta? Tesão, período. Opa, peraí. Eu estou vendo que as duas formulinhas aqui são bem parecidas, hein? Mas pera lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever alguma coisa que relaciona as duas. Não, não vamos não. Agora não. Mas nós vamos já já. Antes, eu quero fazer uma coisa. Lembra que período... Ó, eu falei aqui, ó. Período é o inverso da frequência. Vocês lembram disso? Lembra porque eu estou mostrando. Período é o inverso da frequência. Então eu vou fazer o seguinte. No lugar desse período aqui, em vez de período embaixo, eu vou colocar frequência em cima. Então vai ficar assim, ó. V igual a 2π F. Aqui é tudo vezes, tá? 2π FR. Enquanto que esse aqui, ó, bundinha, ou melhor, ômega, 2π, parece uma bundinha? 2π F. Essa aqui a gente vai usar desse jeito aqui, ó, tá? Essa a gente vai usar desse jeito. Isso aqui é só a dedução da fórmula, o importante é saber usar, por enquanto. Bundinha dá 2 peito fedido, pra você não esquecer nunca mais. E se você comparar essa com essa, olha aqui,
2 peidos fedidos, o que que é? Bundinha. Então, eu vou substituir aqui. Vai ficar assim, ó. Vi uma bundinha rosinha. Oh, que bonitinho. Vamos desenhar a rosinha, então. Rosinha. Ó. Certo? Seria alguns atalhos, tá? Alguns exercícios você vai ter que fazer aqui, ó, usar o conceito, que também não é difícil, né, gente? Velocidade de deslocamento por tempo. Se for linear, delta S. Se for angular, é delta ângulo. Tá. Mas alguns exercícios, eles vão ficar mais rápidos e mais práticos se você usar bundinha da 2 peito fedido e vir uma bundinha rosinha, certo? Você usa direto a frequência para calcular a velocidade angular. Velocidade angular, do mesmo jeito, radianos por segundo. Outra coisa, essa formulinha aqui, ó, esse via bundinha rosinha, tem um significado muito importante. Sabe o que está escrito aqui? Ele está falando sobre a roda. Ele está falando que enquanto a roda roda, ela anda para frente. Então, voltando naquele exemplo do carro, ou de um Fusca, tá? Pode ser um carro, mas pode ser um Fusca também. Então, eu vou pegar um Fusca aqui, que é a única coisa que eu sei desenhar. E olha lá, né? Com esse mouse doido aqui. Olha lá, ó. Peté! Fusca tá andando para frente. Se você analisar com que velocidade, com que rapidez que ele anda para frente, você está analisando V. Se você resolver olhar pro biquinho, sabe aquele biquinho onde enche o pneu? Você vai ver esse biquinho rodando. Rodando, rodando, rodando. Assim, ó. Se você analisar com que velocidade que o biquinho roda, você está analisando a velocidade angular. Certo? Ok. Só que o carro, a roda, ela não fica rodando parada aqui. Ao mesmo tempo que ela roda, ela anda para frente. E essa via bundinha rosinha, ela serve para você relacionar os dois. Enquanto a roda roda, ela anda para frente. Tá aqui, ó. Enquanto ela roda, ela anda para frente. O tanto que ela roda, com que rapidez que ela roda, tá aqui. O tanto que ela anda para frente, tá aqui. É lógico que se eu tiver uma rodona e uma rodinha, o que vai acontecer? A rodona e os dois estão andando junto. Sabe aquelas bicicletinhas loucas assim? Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Aquelas bicicletas antigas. Vocês já viram isso aqui em algum desenho, alguma coisa? E tem uma rodinha assim, ó. Tem uma rodinha assim. E aí, uh. Vocês já viram essa loucura aqui? Olha lá, um banco. Tá. Então tem uma bicicleta que é assim. Se eu analisar a rodona e a rodinha, elas andam para frente com o mesmo V. Só que para isso acontecer, enquanto a rodona anda com um ômega, né, com a velocidade angular pequena, porque ela é grandona, então ela vai devagarzinho, a rodinha vai girando bem rapidão, certo? Enquanto a roda roda, aqui, ó, roda roda tá aqui, enquanto a roda roda, ela anda para frente, certo? Só que ela vai rodar mais rápido ou mais devagar, dependendo do raio. Por isso que tem o raio aqui nessa conta, ok? Então essa é a relação entre andar para frente e rodar, linear e angular. Ai, cadê o negócio aqui? Então eu encerro aqui a teoria. Parar a gravação.